Boa noite a todos que nos acompanham em mais um culto curto. Nesse domingo, dia 21 de abril de 2019, estamos celebrando o domingo de Páscoa, o domingo em que toda a comunidade cristã espalhada pelo mundo recorda o sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. E eu trago hoje uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem que vai trazer a você ânimo, vai trazer a você esperança, vai trazer a você ressurreição de sonhos, projetos, dons. E eu quero, nesse momento especial em que nós buscamos a Deus pela sua palavra, eu quero convidar você a buscar a Deus, a apresentar agora diante de Deus a sua súplica, para que por meio dessa palavra nós possamos ser alimentados, para que por meio dessa palavra nós possamos ser purificados, animados, admoestados, que por meio da santa e bendita palavra de Deus possamos receber a cura, a libertação, o milagre que precisamos. Hoje, especialmente celebrando a ressurreição do nosso amado Jesus Cristo, que venceu a morte, e por causa do sacrifício dele, nós podemos nos achegar ao Pai, diante do trono da graça de Deus. E é isso que vamos fazer agora, buscando a Deus em oração. Senhor, Deus maravilhoso, de graça, de bondade, de misericórdia, nós te rendemos louvores, bendizemos o teu nome, exaltamos e glorificamos a tua majestade e te agradecemos, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que ele desse a vida por nós e para que assim pudéssemos ter vida e vida eterna. Senhor, nós nos achegamos a ti, agradecendo inicialmente pelos dias que vivemos ao longo dessa semana que passou e dessa que vai começar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e apresentamos o nosso coração no teu altar, pedindo que o Senhor agora receba esta oração como um aroma suave e que o Senhor nos ofereça a tua palavra que é vida, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a tua palavra que é cortante e penetrante, a tua palavra que vem para sarar, para direcionar, para consolar. Senhor, eu uno agora a minha fé com a de tantas pessoas que me acompanham agora e pedimos diante de ti, vem falar conosco, vem trazer correção para a nossa vida. Senhor, nós precisamos do alimento celestial. Por isso, nós queremos agora nos abrir e nos desarmar para que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Antes, porém, queremos te louvar, te adorar por meio do hino, por meio do cântico esse que será conduzido pelo nosso irmão Cícero Euclides, a quem eu peço que deixe ser usado por Deus agora, por meio do seu talento, do seu dom, e nos conduza à adoração daquele que venceu a morte na cruz. Oh, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que agora nos fala por meio da sua santa e bendita palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia agora na primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versos de 19 a 22. Está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa palavra vem para nos ajudar a entender algumas coisas de difícil compreensão com os olhos naturais. Essa palavra vem para nos falar das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Talvez você já tenha se pegado pensando: meu Deus, como esse mundo está violento. Quantas injustiças, quantas crianças abandonadas, violentadas, abusadas, quantas crianças passam fome e dificuldade, quantas dores enfrentamos no dia a dia, quantas injustiças, quanta desigualdade social, meu Deus, quanto a violência e desamor. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque o nosso mundo chegou a esse ponto em que está. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos todas essas coisas, ficamos confusos, ficamos às vezes apreensivos e temos dificuldade de crer que Deus ainda está com o controle de todas as coisas. Mas numa situação como essa, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, talvez também perplexos diante de tanto pecado na realidade em que viviam, porque a cidade de Corinto era tomada pelo pecado. A cidade de Corinto era uma cidade onde havia uma grande adoração a diversos deuses, onde havia orgias, onde havia muita coisa em torno de uma religião que se alimentava das coisas erradas e depravadas. A palavra nos mostra, na própria carta a Corinto, que ali havia, mesmo na igreja, naqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, havia muita coisa para ser mudada, reparada.
Havia muito pecado naquele lugar. E muito provavelmente havia entre aquelas pessoas dúvidas, questionamentos como nós temos hoje. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo vem dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entre muitas coisas que Paulo gostaria de dizer por meio dessas palavras, eu creio que uma delas é: meus amados irmãos, nós não podemos confiar ou acreditar que a vida se limita a isso que nós estamos vendo aqui. Esse mundo está corrompido. Esse mundo vem sendo dominado por poderes malignos. Esse mundo, por culpa do próprio homem, foi colocado sobre a autoridade de Satanás. Quando o homem desobedeceu a Deus, escolheu o caminho do mal, deixou seu coração se endurecer, ele ofereceu ao diabo a oportunidade de reinar sobre muitas coisas nesse mundo. Quando o diabo vai tentar Jesus lá no deserto, ele oferece reinos para Jesus. Ele oferece para Jesus autoridade sobre diversos reinos, e esses reinos são lugares onde ele estava governando. Talvez você vai me perguntar: mas Ney, Deus não age soberanamente? Sim, Deus age soberanamente. Todavia, Deus ofereceu ao homem a oportunidade de escolher que tipo de Deus ele quer servir. Se ele quer servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele quer servir a esse Deus, ou se ele quer servir aos deuses do tipo de Baal e tantos outros, ao Deus Mamon, que é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Então Deus ofereceu ao homem a oportunidade de ser governado por aquele Deus que ele quiser. O homem tem liberdade para decidir se obedece à voz e à palavra de Deus ou se obedece aos apelos da sua carne, do seu ego. E o que é que nós vemos? Nós vemos um mundo onde as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, não querem obedecer ao Deus da Bíblia. Eles querem obedecer ao seu próprio ego, satisfazer as suas vontades. Nós vemos pessoas vivendo na mais profunda depravação. Basta dar uma vasculhada pela rede, pela internet, e você vai ver pessoas se expondo, se exibindo, tirando fotos e mais fotos com poses sensuais, oferecendo-se ao desfrute, aos prazeres da carne. E que Deus é esse que essas pessoas estão servindo? Pode ter certeza que não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que as pessoas se oferecem ao governo desse Deus da carne, desse Deus maligno, esse Deus vai governando sobre a vida delas. Mas o nosso Senhor Jesus, por meio do seu ensino, ele nos deixou registrado que a vida humana, ela tem um limite. Essa vida terrena, ela termina e não demora muito. Existe uma vida além dessa, que é a vida eterna, a vida abundante, aquela que ele ofereceu para aqueles que o seguissem, para aqueles que se colocassem na posição de discípulos dele. Existe uma outra vida, aonde haverá justiça, aonde haverá paz, onde haverá amor, onde haverá Deus governando sobre todos nós. E nós esperamos essa vinda de Jesus e essa vida que Jesus nos ofereceu. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fitos somente nessa vida agora, nessa vida terrena, nesse mundo em que nós estamos aqui. Porque esse mundo, segundo a palavra, jaz no maligno. O que é isso? O maligno é que tem governado muito desse mundo. As ações de corrupção, de violência, de maldade, são ações que acontecem por conta do governo de Satanás sobre muitas vidas e sobre o sistema de governo desse mundo. Quando nós ouvimos falar em guerras,
Quando nós ouvimos falar em opressão, é porque governos, autoridades estão se rendendo aos apelos de Satanás. Mas nós não podemos esquecer que haverá um lugar onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá injustiças, nem violência, nem desamor. Nós precisamos crer. E é preciso crer no que está além do alcance dos nossos olhos naturais. O apóstolo Paulo nos orienta acerca disso com essas palavras, que a nossa esperança em Cristo não pode se limitar a esta vida terrena. E ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Cristo está agora com o poder que lhe foi dado no céu, na terra e embaixo da terra, e ele haverá de fazer cumprir cada uma das suas palavras, inclusive aquela que diz: aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. E crer na fidelidade de Deus nos ajuda a viver o reino de Deus ainda aqui na terra. Porque talvez haja alguém perguntando: mas Ney, será que não dá para a gente já experimentar um pouco desse governo de Deus, dessa vida que Deus nos oferece enquanto ainda estamos vivos aqui ao longo desses anos que estamos vivendo, ao lado da nossa família? Será que aí é possível? Eu digo sim, é possível. Você verá muitos lares que já estão tendo o governo de Deus, famílias que se renderam a Deus, lares onde existe paz, onde existe alegria, onde existe temor a Deus, onde existe união, onde existe perdão, e esse lar pode ser o seu, desde que você se submeta à palavra de Deus. E mais do que isso, no simples ato de você passar a se deixar ser governado por Deus, pela vontade do Espírito Santo de Deus, nesse simples ato, você já verá a vida com outros olhos. É claro que você não vai fechar os seus olhos para as desigualdades, para a violência, para as injustiças. Pelo contrário, você vai olhar para isso e procurar se perguntar: o que é que eu enquanto cristã, enquanto cristão, enquanto discípulo e discípula de Jesus, o que é que eu posso fazer para amenizar o sofrimento dessas pessoas? Será que eu posso falar para eles de uma vida eterna que nos foi prometida por Cristo Jesus? Será que eu posso também, de alguma forma, ajudar essas pessoas a encontrar sentido para suas vidas? Será que eu posso oferecer um trabalho? Será que eu posso oferecer uma ajuda? Será que eu posso oferecer um ombro amigo? O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? E você, meu irmão, minha irmã, poderá ser um agente transformador, uma pessoa que vai, sem dúvida nenhuma, começar a implantar o reino de Deus na terra. E enquanto Jesus não vem, eu e você somos convidados a fazer isso, porque Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Então, nós somos convidados a viver esse tipo de fé. E eu quero agora, diante dessa palavra que nós lemos, encorajar você a crer na ação poderosa de Deus em nos trazer para uma vida maiúscula. Porque se por um homem nós caímos em desgraça pela ação de Adão, nós todos passamos a viver uma vida morta para Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados, nós fomos trazidos à vida, e agora não mais uma vida comum, mas uma vida no Espírito, uma vida em Jesus, uma vida em que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu quero convidar você que tem levado uma vida sem esperança, você que já tem desanimado, se frustrado, eu quero convidar você agora a, em Jesus,
fazer planos novos para a sua vida, porque Jesus quer te ajudar a realizar esse sonho que você tem aí, esse objetivo, esse projeto. Jesus quer te ajudar, Jesus quer te encorajar, te animar, te reavivar. Jesus quer trazer você à vida e te lembrar que além dessa vida existe uma outra muito maior, onde nós poderemos reinar com Ele, onde toda lágrima será enxugada, onde nós poderemos realmente viver o melhor da vida. E eu quero convidar você a ser fiel, a continuar crendo, acreditando, confiando, porque esse Jesus venceu a morte e com Ele nós também podemos vencê-la. Com Ele nós podemos sim realizar as coisas que nós queremos. Confie em Jesus. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu quero pedir que o Senhor venha agora trazer ânimo, esperança e confiança a essas pessoas que oram comigo, que estão unindo a sua fé comigo agora. Muitas pessoas viram os seus sonhos ruírem, muitas pessoas viram os seus projetos sendo enterrados, deixados de lado, por frustrações, decepções, por crises, por tantas situações. Mas Tu és aquele que venceu a morte, Jesus. Tu és aquele que agora está coroado de glória e tem todo o poder. Eu quero te convidar agora, Jesus, para governar as nossas vidas, para ressuscitar sonhos, planos, projetos, para que o Senhor venha trazer vida onde houve morte. Jesus, que Tu possas agora estender a Tua mão e começar a curar, sarar todas as enfermidades do físico e da alma, tirar todo o desânimo, enxugar toda a lágrima, Jesus. Encorajar essas pessoas, fazer com que elas saibam do seu valor, fazer com que elas se lembrem que Tu estás conosco na pessoa do Espírito Santo, que vem para nos confortar, nos consolar, nos ajudar. Senhor Jesus, eu coloco agora cada vida diante de Ti, cada um desses comentários que tem sido apresentado aqui, pessoas mostrando as suas dificuldades, as suas crises, apresentando seus entes queridos. Jesus, olha para cada uma dessas situações e que Tu possas operar milagres e mais milagres nessa vida e que nós possamos louvar e glorificar o Teu nome, hoje e sempre. Amém, amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana abençoada, de muitas realizações. Eu quero profetizar sobre a sua vida portas se abrindo, emprego chegando, cliente chegando, causas na justiça destravando e você recebendo aquilo que lhe é de direito. Eu quero profetizar a saúde chegando na sua casa, mandando embora toda a enfermidade, toda a doença. Eu quero profetizar libertação na sua casa, na sua família, para que toda a tua casa possa servir ao Senhor. E eu quero agora te pedir, me ajude a espalhar essa palavra por toda essa internet. Compartilhe o link dessa palavra com todos os seus contatos. Espalhe essa palavra e que Jesus te recompense com muitas, muitas, muitas bênçãos para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Mande para todas as pessoas que você puder essa palavra e que Deus te dê uma semana de vitória em nome de Jesus.